de conversar com o Dom Schiavi, uma informação que mobilizou ontem, principalmente a classe política em Joinville, porque o ex-vereador Mauricinho Soares, ele foi absolvido de acusação de fraude. Não sei se você lembra, a gente comentou aqui no Jornal da Manhã aquela grande investigação para identificar, inclusive, fraudes no Detran. Bom, a notícia nova é que o vereador está aparecendo na imagem aí, quem está com a gente no YouTube, o ex-vereador Mauricinho Soares foi absolvido das acusações de envolvimento em um esquema ilegal que ocorria na segunda Ciretran de Joinville. O ex-vereador chegou, inclusive, a ficar preso, né? Ficou por 4 meses preso, e o advogado, inclusive, confirmou ontem que ele foi absolvido porque o Ministério Público de Santa Catarina e a própria defesa vão recorrer da decisão, obviamente, mas a informação é de que houve insuficiência de prova nesse momento, insuficiência de prova na investigação, por isso que o ex-vereador ele foi absolvido. A gente está falando da primeira fase da Operação Profusão, que foi no dia 30 de novembro lá do ano passado. Foram mais de 10 mandados de busca e apreensão cumpridos, 2 mandados de prisão, um deles contra o ex-vereador, o Mauricinho Soares, que deu uma grande repercussão na época também. Dom Schiavi chegando, bom dia, Dom. Esse é um caso que deu uma repercussão muito grande lá no ano passado, enfim, e que talvez não tenha tanto desdobramento agora, porque ele não é mais vereador, não atua mais e tudo mais, né? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, César, bom dia, Duda, e a toda a nossa audiência, web espectadores também. Justamente, e vale lembrar também que ele foi cassado, né? O mandato dele foi cassado ali, e não foi por esse crime que ele foi absolvido. Perfeito. E sim pelo porte, né, ilegal de arma de fogo. Então ele teve esse mandato cassado, Mauricinho que agora vai poder recorrer também, porém eu creio que a defesa, como você falou, Marquinhos, não irá recorrer, e sim o Ministério Público, sim, né? Que agora a promotoria vai jogar para outra instância, assim vai. Porém, dos 9 acusados por esse crime do Detran à época, 6 foram presos e 3 inocentados, dentre eles o Mauricinho Soares também. Dom, vamos falar de cassino? Discute-se no Brasil a possibilidade da liberação de cassinos no Brasil. Balneário Camboriú tinha que ter um cassino. Sim ou não? Eu concordo com você, Marquinhos, porém regulamentado. Claro. Né? Nós sabemos, a época, né, que é um pouquinho mais velho, vai lembrar dos bingos. Sim. Entendeu? Eu frequentei bingo. O César Júnior também. Vou falar uma coisa que a gente fazia aqui, menor de idade, já era grande, né? Sim. Nós íamos num famoso que tinha num shopping aqui da cidade, sim, e com R$20 você tinha comida à vontade. Entendeu? Verdade. E ganhava 4 cartelas de bingo, era R$5. Feijoada, às vezes. Feijoada, pizza, enfim, né? Então de vez em quando a gente com R$20 entrava um, se ganhasse tinha mais chance também, às vezes, sei lá, com R$100 à época, há 20 anos atrás, estou falando, tinha 17 para 18 ali. Então, quando encerrou os bingos no Brasil, qual foi, no caso, o tema que encerrou os bingos? Por conta de vício em jogo, né? Acabou com muitos pais de família, muitas famílias, infelizmente. Porém, hoje, quem tem celular aí, o pessoal que está no trânsito nos escutando, vai lembrar um pouquinho. Você tem a Bet, inclusive está tendo uma CPI das Bets agora, né, envolvendo isso. Então, o cassino tá no nosso celular, entendeu? Com um domínio, às vezes, fora do país, com uma regulamentação fora do país. Ao invés de trazer recursos para o país, hoje todo mundo joga, não é à toa que tá tendo uma CPI das bets em Brasília, ao invés de trazer recursos para cá, manda para fora do país. E a lavagem de dinheiro tá comendo solta, como dizem, e como está sendo apurado nessa CPI. Voltando a Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, que é conhecida como a Dubai brasileira, tudo indica que terá cassinos se o projeto de lei passar ali e tiver essa questão. Então nós temos hoje uma cidade, querendo ou não, pujante, onde o turismo, querendo ou não, é a força motriz dela, e o cassino pode vir a ser regulamentado, deixando o dinheiro aqui em Santa e Bela Catarina. Vamos mudar de assunto aqui para política, Dom, porque o Brasil está de olho nas viagens e gastos da primeira-dama, a Janja da Silva, esposa do presidente Lula. Quem é que tem que fiscalizar? Ela tem algum cargo? Ela tem alguma equipe, comitiva? Qual é a participação dela no governo? Nenhuma, em tese, deixando claro, né? Na teoria, tudo lindo. Porém, você vê como ela está se metendo, como ela está trabalhando esses fatores ali, se metendo, gerando desconfortos, né? Principalmente para uma grande classe e até internacionalmente falando.
Nós temos ali uma rusga, né, por conta de uma gafe que ela cometeu com o presidente da China. Tivemos uma recentemente e anteontem tivemos uma nova dela que vazou, tá, César? Ela foi a Fortaleza, fechou uma loja de grife, que eu não citarei o nome, comprou 5 peças de roupa, só o Marquinhos consegue fazer isso, e ela hoje no país, né? Jamais. E gastou 30 mil reais. Essa que barbaridade, César. Em 5 peças de roupa, Marquinhos. 5 peças de roupa, Só que não passar foi... o cartão. Só passando o cartão. Cartão esse que está com sigilo. Vamos voltar no antigo governo. Corporativo, né? Pô, a gente entendeu. Cartão corporativo. Corporativo foi passado lá e foi gasto 30 mil reais. Gastos da primeira dama, ok? Não. Entendeu? Ela não tem cargo, ela não exerce muito bem, como disse o César. Então nós temos esse problema técnico acontecendo no Brasil. E quem fiscaliza? Em tese, seria o STF, os senadores e a Câmara dos Deputados. Entendeu? Porque não existe um órgão fiscalizador de primeira dama. Porque não existe o cargo de primeira dama. Tu tá entendendo? É um cargo litúrgico nesse caso. Sim. Então nós tivemos grandes primeiras damas no país. E eu vou voltar lá, a dona Ruth Cardoso, lá no governo FHC, que criou vários institutos, né? Vários órgãos ali de solidariedade à população. O papel da primeira dama é um papel de assistencialismo. Nós estamos num governo assistencialista, porém que não está só está falando, não está executando isso. E aí nós temos uma primeira dama que é de União da Vitória, do outro lado do trilho, bem próximo ao César Júnior, onde nasceu, terra natal de César Júnior, que está gastando 30 mil reais, falando asneiras e mais asneiras, se metendo no governo. Agora soltou mais uma da Marina Silva, né, em defesa da Marina Silva, ela que não deveria nem se mostrar ali, e sim falar as coisas boas que ela pode fazer, como aglutinar pessoas e tratar de N fatores com relação ao assistencialismo. É difícil de levar um país a sério numa situação como essa, né? Com 5 peças, tu gastar 30 mil reais. 30 mil reais. Uma cidadã que contribui em nada pro país, essa que é a verdade, né? Pelo contrário, né, Marquinhos? Ainda atrapalha o país, né? O Nicolas Ferreira, deputado federal, falou uma frase muito bem sábia e muito bem colocada. Ela é nossa camisa 10, deixa ela falar. Quanto mais ela fala, mais problema gera. Já perceberam isso? Sim. Então, assim, o papel da primeira dama realmente é de ser primeira dama, é estar junto com o presidente, mas não se meter em conversas, né? Já vazaram áudios, inclusive, em toda a imprensa falando que ela se meteu, ela interferiu em vários órgãos e afins. Então é um papel ali, se fosse o Lula, que viria pra cá amanhã, vamos deixar claro, né? Quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viria para Itajaí. Porém, como ele teve um problema né, de saúde, a agenda dele está suspensa. Então não se sabe se ele vem para cá. Vem na história do Porto ali, né? Isso mesmo, para o Porto de Itajaí. Então não se sabe se ele vem ainda, né? Então se ele viesse, ela viria junto também. Entende? Então seria mais digamos assim, mais uma fala desastrosa, né? Do inquilino da Esplanada com a sua primeira dama. Dom perdeu a agenda, então. Perdeu, né? O Dom ia lá tirar uma foto lá, cancelou a viagem pra Itajaí. Ufa, livrou-se, né? Dom, vamos combinar o seguinte, amanhã você volta para falar sobre Guaramirim, né? Você teve lá umas pautas importantes e você comenta amanhã, combinado? Combinado, combinadíssimo. Então, eu não sei se eu farei daqui ou de Balneário Camboriú, né? Estou tentando uma agenda pra gente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Igual o Chapecó, que está sendo referência nesse caso, né? Com relação aos moradores em situação de rua, e Balneário Camboriú também, onde tem uma dificuldade muito maior, que existe uma lei, né? Um decreto de lei do ministro Alexandre de Moraes, onde um guarda municipal, se encostar em um morador em situação de rua, é 10 mil reais no CPF. Então, de multa, deixando claro. Então, o Balneário também está trabalhando isso e tem que ser pelo estado inteiro. Eu só vou dar um spoiler de amanhã de Guaramirim. Sabe quantos moradores de rua tem em Guaramirim? Nenhum. Não faço Nenhum. Tá, agora, cães em situação de abandono, o número é bem periclitante. Dom, obrigado. Até amanhã. A gente conversa então atualizando os temas da política e os bastidores aqui da nossa região. Boa quarta-feira pra você. Boa viagem pra Balneário Camboriú. Vai descer pra BC, mas amanhã tá com a gente aqui de forma online. Muito obrigado. Uma boa quarta-feira. Abraço a todos e até amanhã.